Muito boa noite, querido amigo, querida amiga da rede. Chegamos à nossa terceira aula do curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as duas primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e se inscreva. E também dá um joinha lá para ajudar o nosso canal. Para que estudar a Bíblia? Qual o propósito? Conhecer a Deus e a sua vontade para nós. Nós, nesta vida, buscamos conhecer tantas coisas e aprendemos tantas coisas, mas temos que saber que a principal é conhecer a Deus e a sua vontade. Por isso, o valor deste curso e de nós lermos a Bíblia diariamente. Então nós vamos dar sequência a partir da onde paramos, no nascimento de Noé, que se deu no ano 1056 após a criação, ou 3051 a.C., aproximadamente. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, nós vemos que Noé, ele era um varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Mas, ainda em Gênesis capítulo 6, a palavra diz que houve uma corrupção geral da humanidade. E os filhos de Deus, que nós cremos ser a geração de Sem, viu que as filhas dos homens, que nós cremos ser as gerações de Caim, elas eram formosas e eles se relacionaram com elas. E toda a humanidade se corrompeu e caiu no pecado e na imoralidade. Eles deixaram de buscar o Senhor e aí se perderam. Então Deus anunciou a Noé que iria destruir toda a humanidade, todo o mundo, com o dilúvio. E ele iria salvar somente Noé e a sua família. Então Deus mandou Noé fazer uma arca e deu a ele todas as medidas. E falou para Noé também colocar casais de animais para que fosse preservada as espécies. Quando Deus lhes anunciou o dilúvio, Noé tinha 500 anos. Também nesta época, Noé teve os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e levou cerca de 100 anos para a arca ficar pronta. Vou falar uma coisa curiosa, que não está na Bíblia, mas provavelmente tinha um velhinho que estava acompanhando a construção da arca. Este velhinho era o avô de Noé, Metusalém. A palavra não diz isso, né, que o velhinho estava lá acompanhando, mas ele estava vivo nesta época em que a arca foi construída, né? Lembra na outra aula da profecia de Enoque, que diz o nome de Metusalém? Quando este morrer, virá o juízo. E assim foi. Quando Metusalém tinha 969 anos, no ano 1656 após a criação, ele morreu e veio o dilúvio sobre toda a terra. A palavra diz que por 40 dias e 40 noites choveu, e até os mais altos montes foram cobertos pelas águas. Lá dentro da arca estava Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as suas esposas e os animais, é claro, né? Depois de cerca de 150 dias, as águas começaram a baixar e todos puderam sair da arca. E aí Noé já imediatamente levanta um altar ao Senhor e lhe faz ofertas. E aí Deus faz um pacto de aliança com o homem, de não mais destruir a terra com água. E nós podemos ver até hoje esse pacto de aliança
que é o lindo arco-íris após as chuvas, né? Ainda no capítulo 9 de Gênesis, nós podemos ver um episódio que Noé plantou uma vinha e tomou o vinho. E aí ele se embriagou e saiu pelo campo. E aí o seu filho Cã, em vez de proteger o pai, ele foi lá e mostrou para os irmãos Sem e Jafé. E aí eles foram e correram e cobriram o pai. E aí Noé, ao melhorar do vinho, soube que Cã não o protegeu. E aí a geração de Cã recebeu uma maldição. Ó, a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E Cã não honrou o pai. Ó, não cabe a nós julgar e blasfemar de nossos pais, dos nossos pastores, quando eles errarem. Mas é Deus que vai tratar com eles. Isso não cabe a nós. Ó, e a maldição que caiu sobre os filhos de Cã foi muito grande. Eles deixaram de buscar o Deus Criador. E olha, da geração de Cã saíram muitos dos perseguidores de Israel posteriormente, como os assírios, os caldeus da Babilônia, os filisteus, os amorreus e muitos outros povos. Ó, houve um neto de Cã chamado Nimrod. A palavra diz que Nimrod foi um poderoso caçador diante de Deus, mas não a favor, mas contra Deus. Ele era como se fosse um ditador que ele escravizava os homens. Ó, e desse Nimrod surgiu toda a idolatria e a falsa adoração que havia naquela época, se arrastou por toda a história e até hoje. Eu vou te explicar agora como foi. Isso é muito importante. Alguns desses fatos que eu vou contar estão na Bíblia e outros nós podemos encontrar na história da Babilônia, também da Síria. Esse Nimrod é como se fosse Cabral ou Dom Pedro da Babilônia. Então nós podemos acreditar na história da Babilônia. Veja lá no Google que vai contar direitinho. Veja que loucura fez esse Nimrod e a sua vida depravada, totalmente errada. É incrível. Ó, a história diz que esse Nimrod, ele se casou com a própria mãe. Veja que loucura. O nome dela era Semiras. Depois, ele se declarou ser o próprio Deus Sol. E aí veio um tio-avô dele e o matou por ele ter se casado com a própria mãe. Que absurdo! A sua esposa mãe, Semiras, disse estar grávida de Nimrod, o seu filho. E tem um filho, viu? E pôs o nome dele de Tamuz. E o menino cresceu e virou também um caçador. Mas ele foi morto por um javali. E aí a sua mãe, Semiras, fez um jejum de 40 dias com outras mulheres e o menino ressuscitou. Ó, essa história não está na Bíblia, viu? Vai lá no Google que você vai ver na história da Babilônia. Mas na Bíblia você não vai achar nada sobre essas Semiras e Tamuz, mas sobre Nimrod. Agora, essa história surgiu toda idolatria e falsa religião. Uma mulher, Semiras, com um menino no colo, Tamuz, uma imagem de escultura foi feita e o povo da Babilônia adorava esta imagem com um menino no colo de uma mulher. Em cada nação, esta imagem foi exportada de uma forma diferente. Os filisteus colocaram o nome de Astarote e Baal. No Egito, Íris e Ores. Na Síria, Ishtar e Inaná. Na Grécia, Vênus e Cupido. E no Império Romano, Juno e Ceres. Então, esse Nimrod era tido como Deus Sol, Semira, a deusa do céu, e o Tamuz,
o Deus da vegetação e a própria reencarnação, olha só. Ó, veja só que essa Semiras, provavelmente ela ouviu a história de Adão e ela chegou a dizer que o seu filho Tamuz era aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E o símbolo de adoração de Tamuz era representado como uma cruz também. E daí nós podemos ver lá que o povo de Israel dizia que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, né? E essa é uma das possibilidades de ser maldito, né? Porque era uma imagem de adoração, um ídolo ao Deus Tamuz, né? Ó, infelizmente, durante séculos, Israel deixou de adorar o Deus de Abraão e passou a adorar esses ídolos dos povos mundanos, né, dos filisteus, dos caldeus, né, e dos assírios. Isso eu falei só para você saber da onde que surgiu toda a idolatria e o paganismo que se arrasta até hoje, né? Você pode olhar e você vai ver toda a idolatria e deixam de buscar o Deus único, né? Veio de Semiras e Tamuz. Ó, agora eu vou passar para você para onde foram as gerações dos filhos de Noé. Cã povoou a África e também parte do Oriente Médio. Sem, ele também povoou parte do Oriente Médio, ali na região do Crescente Fértil, onde é hoje o Iraque. E Jafé, a geração dele, povoou a Europa. Olha só que interessante, né, irmãos? Nós vamos andar mais um pouco agora nas genealogias. O dilúvio se deu quando Noé tinha 600 anos. O seu filho Sem tinha 98. Então, de Adão até o dilúvio, pela contagem da Bíblia, é o ano 1656 após a criação. O dilúvio se deu aproximadamente em 2451 a.C. Olha que interessante. 2 anos após o dilúvio, Sem, com 100 anos, ele teve um filho, Arfaxade. Acompanhe aí na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 11, as gerações. Arfaxade, com 35 anos, teve o seu filho Salá. E Salá, com 30 anos, teve um filho, Eber. Olha, eu não posso garantir para você, mas existe uma teoria que diz que o povo hebreu pegou o nome de Eber. Bem, nós sabemos que o povo hebreu é descendente de Eber. Então é uma possibilidade, né? Eber, com 34 anos, teve um filho, Peleg. Em Gênesis 10, 25, diz que nos dias de Peleg se repartiu a terra. Olha, eu também não posso garantir, mas pela palavra que a gente acaba entendendo que foi nos dias de Peleg que houve a confusão das línguas, lembra? Eu vou estar lendo com você Gênesis 11, 4. Acompanha aí na sua Bíblia. Edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Justamente, veja, tudo o contrário à vontade de Deus é o que eles fizeram. Uma torre para tocar o céu, para que o nome deles fosse exaltado, sendo que era para exaltar o nome de Deus Criador, e para que não fossem espalhados por toda a terra. Justamente o que Deus queria, que a humanidade se espalhasse por toda a terra. E Deus não se agradou disso e disse: desçamos e confundamos as suas línguas, e aí sim eles vão se espalhar. E se espalharam. O nome daquele lugar foi Babel, a capital da Babilônia. Em Gênesis 10, 10, diz que aquele Nimrod foi o líder de Babel. E Peleg era o primo
de Nimrod. Isso se deu por volta do ano 2330 a.C., a confusão das línguas. Então, seguindo lá, a Peleg, com 30 anos, teve o seu filho Reu. Reu, com 32 anos, teve o seu filho Serug. E Serug, com 30 anos, teve o seu filho Naor. Olha, peço que você tenha um pouquinho de paciência, que vai ter uma parte que deve ser bem atento aí para nosso estudo. Naor, com 29 anos, teve o seu filho, Terá. Terá teve 3 filhos. Eu vou te dizer quais foram eles. Você vai ver. A palavra diz em Gênesis capítulo 11, 28, que Terá nasceu e viveu em Ur dos caldeus, também na Babilônia. Mas essa região, apesar de tudo, ela era ótima para a agricultura, pois havia 2 rios paralelos, o rio Tigre e Eufrates. Hoje, essa região é o Iraque. Vai lá no Google que você vai ver. Então a palavra diz em Josué 24, 2, que Terá e a sua família, eles eram todos idólatras. Costume da Babilônia, né? Lógico, eles adoravam as Semiras e o Tamuz. Infelizmente, essa era a vida do povo ímpio. E os seus filhos também eram assim. Então, Terá, com 70 anos, ele tem o seu filho Abraão, Naor e Harã. No ano 2159 aproximadamente, antes de Cristo. Ainda em Ur, Harã teve o seu filho Ló e depois morreu. Naor casou-se com Milca e Abrão com Sarai. Então Terá saiu com o seu neto Ló e Abraão e Sara, né? E eles foram habitar em Harã. E aí lá Terá morreu com 205 anos. Antes de concluir, eu vou dizer algo bastante curioso. Nós dissemos lá que Noé nasceu em 3051 a.C. E ele viveu 950 anos. E aí nós vamos subtrair os 950 anos de Noé e 3051, vai dar 2101 a.C. Quando Noé morreu, Abraão já tinha 58 anos de vida. Bom, nós não sabemos se eles se encontraram, se eles conversaram, porque tinha passado 10 gerações de Noé até Abraão, mas era a geração dele. Agora, uma coisa é certa, a mensagem passava, sim, de pai para filho, né? Então, olha, nós vamos parar por aqui e nós vamos dar sequência na próxima aula, né? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Será interessante se você ver de novo, né? Porque são muitas datas. É importante a gente fazer algumas anotações e guardar, né? Porque isso vai edificar a nossa vida, né? Eu quero agradecer a Deus e agradecer a você por ter visto este vídeo, né? Nós se vemos na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Que Deus o abençoe e o guarde em nome de Jesus. Amém.